irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Hoje iremos falar sobre o sedevacantismo e nesse mês de abril iremos falar sobre o sedevacantismo, que é o vídeo de hoje, e sobre também a teologia da libertação. Acredito que não é novidade para ninguém que a Igreja Católica possui muitos grupos, como Renovação Carismática, os conservadores, os tradicionalistas, os mais progressistas, mas nesse mês iremos falar especificamente de dois que os católicos devem evitar muito, sim, evitar sempre, tentar nunca ser desses grupos, né? Que o sedevacantismo são falsos católicos, porque eles não acreditam no Papa, e os da teologia da libertação são praticamente o comunismo infiltrado na igreja. Mas antes temos que entender o que é o sedevacantismo. O sedevacantismo, ele é, vamos dizer, uma teologia que surgiu após o Concílio Vaticano II, em que um grupo de católicos não aceitou esse concílio, não aceitou os papas que vieram após esse concílio e, consequentemente, não aceitou nada que vem depois do Concílio Vaticano II. Bem, eles não são católicos, isso temos que entender. E antes mesmo do Concílio Vaticano II, eles já são refutados com frases de alguns papas como Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X e Pio XII. Eles reforçaram a necessidade de obedecer ao Papa reinante e a visibilidade da Igreja, combatendo a ideia de que a Igreja poderia ficar sem um pastor legítimo. Esses papas eles já combateram essa heresia de que a sé está vacante. O que é sé vacante? Que a Igreja não tem um papa. Eles já combateram essa ideia herética, mas do mesmo jeito esses hereges, esses falsos católicos ainda ficam com essa teologia: é falso papa, é falso papa, é falso papa. Alguns santos até dizem que se o Papa faz alguma coisa, vamos dizer, fala alguma coisa errada, de acordo com os olhos da Igreja, a gente tem que resistir. Mas a gente não pode falar que ele é um falso Papa. Porque se 2/3 dos cardeais, você tem que ter esse número para você ser Papa, votaram em você, naquele Papa, né? Não em você, nem em mim, no Papa. Votaram no Papa. E ele foi eleito por causa da maioria dos votos dos cardeais. Ele é Papa legítimo. Ele é um Papa legítimo, porque a maioria dos cardeais votou nele. Então, ele é um Papa completamente legítimo. Em suma, os papas pré-conciliares ensinaram uma eclesiologia que torna a posição sedevacantista insustentável, pois esta última implica uma ruptura na sucessão apostólica e na indefectibilidade da Igreja visível. Então, os papas os pré-conciliares condenaram uma ruptura com os clérigos, uma ruptura com a Igreja e declarar que a Igreja não tem um pastor. Esses papas, antes do Concílio Vaticano II, já acabaram com esta teologia, né? Porque se a gente for usar o catecismo da Igreja Católica, o que a gente vai usar? Eles não iriam aceitar. Por quê? Porque eles só aceitam o que vem depois do Concílio, o que vem antes do Concílio Vaticano II. Já usei papas pré-conciliares, agora irei para o catecismo. Catecismo moderno, né? Bem, então leremos os parágrafos 869
881, 890 e 891. Então vamos para 869. A igreja é apostólica, está construída sobre fundamentos duradouros. Os 12 apóstolos do Cordeiro, ela é indestrutível, é infalível, mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos presentes em seus sucessores, no Papa e no Colégio dos Bispos. A igreja nunca vai acabar, a igreja nunca vai ficar sem um pastor. Todos são sucessores de São Pedro. Todos. E a igreja não vai acabar, a igreja não vai errar, porque temos a garantia de Cristo. E os sedevacantistas não acreditam, né, na promessa de Cristo, que a igreja será indestrutível contra as ciladas do inferno, contra as ciladas do demônio. Eles não acreditam, mas nós, verdadeiros católicos, acreditamos. Agora 881. O Senhor constituiu em pedra de sua igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro. Entregou-lhe as chaves desta igreja, o instituiu pastor de todo o rebanho. No entanto, o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sobre o primado do Papa. A igreja continua! A igreja não pode acabar! A sucessão não pode acabar! Mesmo que alguns papas errem, como aconteceu lá no passado, em que muitos papas, os papas, às vezes eles erravam, eles mesmo assim aceitavam que ele era o sumo pontífice, porque ele foi escolhido pelos cardeais, que ele está guiando a igreja. Iremos agora 890 e 891. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e das quedas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar, sem erro, a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força de seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis é encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Quando, por seu magistério supremo, a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelado por Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. O sucessor de Pedro sempre guarda a fé. Sempre guarda a fé. A igreja não erra, a igreja é infalível. A sucessão é infalível. A sucessão não pode falhar, a sucessão não pode acabar. É isso que está dizendo. Mas os sedevacantistas acreditam. Acabou, não tem mais papa. Depois do Concílio Vaticano II não existe um padre verdadeiro. É isso que eles acreditam.
Se eles querem ter um papa, que é totalmente tradicionalista, que eles acham que a igreja é uma pedra que não muda. Se eles querem algum papa, se eles querem eleger um falso papa, um papa que não está em comunhão com a Santa Igreja Católica, que não é sucessor de São Pedro, mas eles querem um papa que não seja pós-concílio Vaticano II, vamos para a Igreja Palmariana. Aceita a Palmariana. Que lá eles não aceitam o Concílio Vaticano II. Lá eles têm aquele falso papa. Aquela seita tem um falso papa. Sede vacantista, que não acredita nos papas que estamos vivendo agora, nos verdadeiros papas. Não acreditam. Eu vou mostrar aí na tela, acho que está aparecendo aí, não sei. Um sede vacantista mais influente. Quem que é esse sede vacantismo? Frei Tiago de São José. E infelizmente ele tem no seu perfil de Frei Tiago de São José, ele tem 18 mil inscritos. No Monte Carmelo, que ele também administra, ele tem 200 mil inscritos. Então, infelizmente, muitas pessoas seguem ele. Muitas pessoas se inscrevem nesses canais que espalham a mentira. Até parece que ele está falando a verdade, com aquela vozinha calminha, com argumentos que, caso a pessoa não tenha muito estudo, vai aceitar. Mas são argumentos, vamos dizer, bobos. Argumentos sem sentido que ele usa. Ele chama o Papa de anticristo. A igreja lança um documento, ele distorce tudo. Ele é o espelho dos sedevacantistas. É exatamente isso que os sedevacantistas fazem. Eles distorcem a igreja. Eles distorcem ensinamentos. Eles são protestantes. São protestantes que se dizem católicos, mas nunca foram católicos os sedevacantistas. Infelizmente temos essas pessoas. E tá aí passando os vídeos que este Frei Tiago de São José faz, esse falso frei, esse falso padre. Tá aí os títulos. Diz que Papa é o anticristo. Mas nós, verdadeiros católicos, vamos combater essas heresias. Vamos combater, elas não resistirão, porque a Igreja de Cristo resiste. Eles esquecem dessa passagem. Eles falam que não resistiu. Mas a Igreja de Cristo resiste, e a gente reconhece que ela resiste. E temos que combater essas heresias com a força de Deus. Só queria lembrar também que ele critica grupos super tradicionalistas como o Centro Dom Bosco e Arautos do Evangelho por seguir o Papa. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Próximo vídeo longo aqui no perfil será sobre a teologia da libertação, tá bom? Espero que todos tenham gostado e tchau!